noite para todo mundo. Boa noite. Como sempre, assim, a maioria de vocês já me conhece. Quando eu recebo o convite de estar aqui, me proponho para isso. A minha história, na verdade, ela me impede de seguir uma conotação, talvez, para muitos ou para aqueles mais antigos de igreja, óbvia. Existe dentro de mim uma história construída que me impulsiona a enxergar as coisas pelo viés da minha própria história, para aquilo que eu vivi. Eu tenho certeza que é assim como a maioria de vocês. A gente enxerga a Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que tem sentido para nós, através das lentes da nossa própria história. E Deus criou a nossa história para que fosse exatamente assim. E a palavra dele é poderosa o suficiente para que tenha sentido dentro da história que ele construiu para nós. Paulo diz aos Colossenses que nós devemos aconselhar uns aos outros e pregar uns aos outros. Apesar de nem todos terem essa função específica de pastoreio, ou talvez de ser um palestrante, ou talvez de ser um professor, você precisa de entender que através das lentes da sua história existe uma visão, uma perspectiva divina que só você pode entregar. Você percebe isso? Só o que você viveu na sua história, só o que foi construído dentro de você, essa singularidade da palavra de Deus encontrando a sua história e você enxergando a palavra de Deus daquela maneira que a sua história te permite enxergar, só esse movimento é que traz algo novo da parte de Deus para a gente. É por isso que Paulo fala assim, ele fala assim, todos nós temos alguma coisa a dizer para os outros, não interessa quem somos. A sua história construiu uma lente muito específica para enxergar a palavra de Deus, enxergar as verdades do Evangelho, e eu preciso dessa verdade. Quando eu estou dizendo eu preciso, eu não estou dizendo eu, Alessandro, individualmente, somente não. Eu e você, e todos nós que estamos aqui, precisamos das visões específicas ou da percepção entregue pela sua história. Irmão, irmã, eu preciso da sua história. Eu preciso que através do que você viveu, você me explique Cristo de uma maneira que eu nunca enxerguei, de uma maneira que eu nunca vi. Vocês entendem isso? Guardado dentro de vocês tem uma pérola, uma joia preciosa, vinda da parte de Deus, que é a palavra dele sendo ministrada através da sua história. A gente fica muito preocupado em ter alguma didática, algum tipo de processo para poder falar sobre qualquer assunto, mas esse processo ele não pode ser antagônico à nossa história, o que a gente viveu e a maneira como a gente enxerga as coisas, a vida especificamente. Tudo certo? É a própria palavra de Deus que ensina isso. Eu não estou falando isso da minha própria vontade, muito menos essa é uma palavra minha. Estou parafraseando especialmente Paulo, especialmente a carta dos Colossenses, que diz assim: todos nós precisamos de aconselhar uns aos outros e falarmos da palavra de Deus uns aos outros. E só sua história constrói a palavra de Deus de uma maneira única. Nós enxergamos a palavra de Deus através da sua vida de uma maneira única. Entenderam o que eu quis dizer? Todos vocês têm algo muito importante da parte de Deus para dizer para todos vocês. Eu estou começando assim porque o assunto que a gente tem para tratar hoje, ele é muito evitado nas igrejas. E quando ele não é evitado, quando ele faz parte de um currículo, não sei se é um currículo pedagógico de algumas empresas, ele é abordado de uma maneira assim super dogmática, de uma maneira super assim central, com exemplos que datam da década de 40 para a gente. Eu comecei falando o que eu comecei, porque o que eu vou falar aqui para vocês hoje é da Bíblia, é da parte de Deus, é aquilo que Ele me entrega, e eu só posso entregar através da minha história. Portanto, se eu entrego para vocês o dogma, eu estou negligenciando aquilo que Deus fez na minha vida. E negligenciando a percepção que Ele me deu sobre esse assunto. E o assunto é a Trindade.
pesquisar sobre Trindade, ver mensagens, enfim, quiser ler um pouco sobre Trindade, você vai encontrar dois vieses específicos. E assim, de fato, eu não olhei toda a internet, impossível, mas a maioria, na verdade eu não encontrei fora desses dois contextos, mas eu estou pressupondo que possa haver uma mensagem que foge desses dois contextos. Mas então, a maioria das mensagens que estão na internet, elas têm dois aspectos, elas obedecem a dois aspectos. Primeiro, aquele aspecto da pessoa que quer fugir desse assunto, da Trindade. E ele quer jogar essa coisa para o mistério. Ele pega a Trindade e fala assim: gente, a Trindade existe, são três, é isso mesmo. Mas é um mistério, a gente nunca vai entender isso. Nós não vamos entender isso. É um mistério divino. Nós não sabemos como. É um mistério. E a outra perspectiva é aquela galera que quer questionar, ou que quer trazer um questionamento para a Trindade, a fim de descobrir uma fórmula mágica, a fim de descobrir a complexidade que é a Trindade, e fazer da Trindade, então, a partir daquele momento, um alvo fácil para minha manipulação. Porque se eu descubro como a Trindade de fato funciona, tal funcione na cabeça desse pessoal, e é muito claro na pregação deles, talvez eu consiga abordar a determinadas pessoas da Trindade em determinados aspectos da vida e ser mais eficiente a resposta positiva de Deus para mim. Então a galera vai buscando para poder ter de Deus alguma coisa específica, abordando a Trindade de maneira correta. Vou dar um exemplo, que pode ser que seja complexo o que eu acabei de dizer, mas é aquele cara que está procurando saber se na hora da oração ele usa em nome de Jesus, amém, ou se ele fala em nome do Espírito Santo, ou se ele fala em nome de Deus, ou se... O cara não quer, ele está querendo saber em qual momento da vida ele aborda cada um. Quando ele quer pregar o Evangelho, ele fala: ó Espírito Santo. Quando ele quer fazer outra determinada coisa, ele fala: ó Deus Criador. Quando ele quer fazer outra coisa, ele fala: Jesus, meu Salvador. Então essas pessoas, elas às vezes tratam esse assunto para poder saber qual o horário certo de fazer cada coisa, e assim manipular Deus para ser mais ouvido. A abordagem que eu vou trazer hoje é uma abordagem que não tem nada a ver com esses dois temas. Várias perguntas que a gente faz para os temas, eu não sei se é assim com vocês, mas comigo certamente é, não sei se vocês já perceberam isso. Toda vez que eu aprendo alguma coisa, ou toda vez que eu acabo entendendo de fato alguma coisa, esse processo de entender ou aprender começou com uma pergunta. Ele começa com um questionamento. Por que isso é assim? Para que isso é assim? Como isso é assim? Começa com o questionamento, e esse questionamento, à medida que eu faço esse questionamento acaba levando meu cérebro a focar naquilo, né? Focar na busca daquela resposta. Eu fico focado naquilo. Tem um questionamento, esse questionamento me ajuda a prosseguir. A gente tem que ter muito cuidado, porque de várias formas a gente acaba fazendo questionamentos que são ilegítimos de várias maneiras. Porque quando eu tenho uma dúvida de fato, eu quero sanar aquela dúvida, ou seja, é algo que eu preciso entender. O meu questionamento ele vem de uma fonte legítima, de uma fonte, eu vou usar essa palavra, mas não é isso, tá gente? Mas assim, de uma fonte pura, de uma fonte sem contaminação. Eu quero de fato, de coração, entender aquilo. Mas tem vezes que alguns dos nossos questionamentos, eles existem ou para provocar alguém, ou para fazer com que determinada pessoa fique em maus lençóis, não é isso? Eu faço uma pergunta para deixar a pessoa embananada. Eu faço aquela pergunta que é maliciosa, que é capciosa, vai dar trabalho para aquele interlocutor, e de fato eu não quero aprender nada. Eu quero só trazer confusão. Se vocês lembrarem muito bem, isso aconteceu várias vezes com Jesus. Várias vezes com Jesus. Se a gente lembrar, o número de vezes que fariseus chegam para Jesus fazendo perguntas, igual todo o Evangelho já adianta para a gente que aquela pergunta está sendo feita para provar, para testar Jesus, a gente vai encontrar
compactando todos os evangelhos, e aí a gente tem uma divergência aí de 1 ou 2 números, mas pelo menos 8 vezes onde os fariseus fazem isso, levantam uma questão para poder complicar Jesus. Hoje eu vou propor uma questão para a gente poder ver se a gente consegue entender a questão da Trindade. Só que, se ela não estiver legítima no seu coração, nós não vamos aprender nada. Se ela for uma pegadinha para Deus, se ela for esse segundo tipo de gente aqui que eu encontrei na internet, que faz determinadas perguntas, levanta questionamentos para poder manipular esse princípio divino, nós não vamos entender nada, nós vamos aprender nada, não vai, entenda, não faz muito efeito. Então vamos perguntar do jeito certo. Se a gente perguntar o porquê a Trindade existe, a gente pode incorrer em um grande erro, que é tentar entender o plano de Deus de uma maneira muito específica, entender o próprio Deus, o porquê que Ele faz as coisas do jeito que Ele faz. E a própria palavra de Deus, Ele diz para a gente que os pensamentos dele não são alcançáveis. A gente não pode alcançar a compreensão do pensamento dele. E presta atenção, eu não estou tentando fugir da resposta não, só estou fazendo vocês entenderem que se eu começar com uma pergunta de fato, por que isso é assim, pode ser que meu coração esteja mais voltado em entender e manipular do que qualquer outra coisa. Se eu perguntar o que é a Trindade, ou o que é o Espírito Santo, o que é o próprio Deus, o que é Jesus, se eu perguntar o que é, provavelmente eu quero entender a essência deles, eu caio no mesmo erro. Vocês entendem? Quero entender com muita profundidade. Pode ser que meu coração esteja mais voltado, mas eu senti muito conforto em perguntar para quê. Comecei com uma pergunta, e essa minha pergunta, eu vasculhei bastante meu coração, e eu encontrei mais pureza na pergunta que começa com: para que a Trindade existe? Eu tentei fazer isso porque eu quero aprender genuinamente sobre o que é isso. Quando eu perguntei por que, eu não senti conforto. De alguma maneira meu coração estava tentando manipular. Quando eu perguntei o que, também não senti. Mas para que tem mais a ver comigo? Se a Trindade, eu sei que ela atua em mim, atua nesse universo, se eu entender para que ela está aqui, talvez eu entenda de fato o desígnio de Deus através disso. Não para manipular, mas para poder, dentro desse contexto, e olhando para Ele, aprender dele. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Quando eu fiz essa pergunta, eu achei diversos textos que são muito claros de dizer para quê. Antes da gente falar sobre o para quê, a gente precisa de entender uma circunstância muito especial. A Trindade, ela vem, ou ela existe, desde antes da queda do homem. Desde antes daquele pecado que a gente vai chamar de, tecnicamente, o pecado original, de Adão e Eva, a Trindade já existe desde lá. Se a gente abrir lá em Gênesis 1, no verso 26, a gente vai ver uma estrutura que é muito debatida, mas que poucos tradutores da Bíblia, pelo menos para o português, erram nesse princípio aqui, ó. Olha lá, vamos ler comigo. Nós estamos em Gênesis, está no capítulo 26. Então, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos ler só até aqui. Deus não é jogador de futebol. Ele não fala na terceira pessoa. Ele não dá entrevista na terceira pessoa. E aí, Romário, o que você achou do jogo? Romário fez um bom jogo. Romário fez o gol aí, garantiu a vitória. Não. Deus não está falando na terceira pessoa. Deus está falando com a Trindade. Mas esse texto é muito debatido. Muitos teólogos racham em discussões intermináveis sobre isso. Mas se a gente abrir em João, o Evangelho de João, no capítulo 1, e a gente vai ler a partir do verso 1. Vamos lá em João, capítulo 1, a partir do verso 1, o Evangelho de João. João 1:1.
Vamos começar a ler. No princípio era o verbo, texto muito conhecido. E o verbo estava com Deus. Aonde? No princípio. E o verbo estava com Deus. Ou seja, é uma pessoa diferente de Deus, né? É o verbo, né? Ele estava com Deus. E o verbo era Deus. Opa, complicou. Continua. 2. Ele estava no princípio com Deus. Falou de novo. 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. 4. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram, ou não prevaleceram, desculpa, contra ela. 6. Houve um homem enviado a Deus, cujo nome era João. Começa a história de João Batista. Vamos parar por aí. Se no Gênesis não deu para você entender, agora eu espero que tenha dado. Ele está falando do verbo, está falando do próprio Jesus, e está falando que ele estava com Deus no início, e que ele fez parte do processo da criação. E mais, não teria sido criado nada sem ele. Beleza? Então nós já aprendemos que Jesus estava lá na criação, não é verdade? No momento da criação. E que aquele que aguarda, por consequência, aquele que estava junto com Jesus e que aguarda a chamada de Jesus para poder vir fazer o papel do Consolador nas nossas vidas, também estava lá. Já já a gente vê sobre isso. Está entendido? Vamos encerrar a discussão sobre se eles existiam antes ou não? Porque sem essa discussão você não vai entender. Se você pensa sobre isso, nós temos um Jesus cujo papel institucional da igreja é dizer que ele é o nosso Salvador. Certo? Jesus é o que traz, através da sua morte de cruz, salvação. Certo? O Espírito Santo é chamado de Consolador várias vezes pelo próprio Jesus. Eu não sei se vocês lembram, depois a gente vai ler essa passagem, mas se der tempo a gente vai ler essa passagem. Mas o próprio Jesus ora a Deus através do Espírito Santo. O próprio Jesus usa esse movimento do Espírito Santo como intercessor, como ele sendo consolador. Tudo bem, Alessandro, entendi. Beleza, eu estava lá no início. E o que isso tem a ver? Tem a ver que você tem que se posicionar corretamente para poder enxergar essa verdade. Quem é a Trindade? A Trindade, ela não existe com um princípio de exclusividade para a sua salvação. Se você achar que Deus criou a Trindade para exclusivamente, te salvar, você não entendeu. Porque se for exclusivamente para te salvar, por que eles estavam lá na hora da criação? Faz sentido. Pô, se for para te salvar, essa galera aí tinha que aparecer depois, não é isso? O homem peca, aí existe a necessidade de surgir a Trindade, e aí surge a Trindade lá depois do pecado, e aí a gente resolve, não é isso? Ou seja, uma solução para um problema. Mas aqui nós estamos vendo nitidamente que a Trindade já estava lá antes. Então o que eles estavam fazendo lá? A gente esquece, eu já falei isso algumas vezes, mas parece que a gente tem que falar de várias formas diferentes e fica insuficiente falar sobre isso muitas vezes, que a gente tem que ficar repetindo o tempo inteiro. Entenda uma coisa agora: Deus, Ele faz a sua criatura, Ele cria o homem e tudo que está ao nosso redor com um único objetivo: o objetivo de fazer com que a beleza de tudo isso e o processo que é esse princípio criativo volte de volta para Ele, ou transforme-se novamente para Ele, em glória para Ele mesmo. Ele cria a sua criatura, cria o tempo e nos coloca no tempo para se relacionar com a gente. Todos
Todos nós aqui tivemos um início, uma data inicial. Você nasceu dia tal, isso é a sua data inicial. Deus não tem data inicial, Ele sempre esteve aí. Então, para você que tem data inicial, essa data aconteceu na sua vida para que o tempo nos desse homeopaticamente revelações de quem Deus é. Imagina a criatura recebendo de uma vez só a plenitude do próprio Deus. É demais para a nossa cabeça e nós somos criaturas, nós não somos eles, nós não temos condição de suportar ou de entender isso de uma vez só. O tempo foi criado para que a revelação de Cristo fosse dada no tempo. O relógio conta os minutos, os segundos, os milissegundos, e seja lá o que for, para que a partir deles nós reconheçamos quem Deus é, vamos perceber quem Deus é, e vamos colocar Ele na nossa vida no lugar certo. Ele ama a gente o tanto que ama, e fez um tempo para isso. Entenda agora, uma vez por todas, não é a salvação principal, é a glória de Deus. Ele nos criou para que a gente pudesse voltar para Ele a glória que é dele mesmo. E Ele cria um tempo para a gente entender quem de fato Ele é e dar glória para Ele. Ele não cria salvação para a gente não morrer, isso é simplesmente uma condição. Cristo nas Escrituras é a revelação de Deus. Ele não é simplesmente a salvação e nem é o ponto principal. Jesus Cristo é enviado ao mundo para revelar quem Deus é, e revelar através dos nossos 5 sentidos. Como um ser imanente que não está alcançável pelos nossos sentidos, seria alcançável pelos nossos sentidos através da encarnação. É o único jeito de a gente entender com plenitude de fato, ou nessa casca que a gente vive, entender de fato quem Deus é. Ou Ele viria como um homem, ou para a gente não tem chance. Paulo fala N vezes que o mistério que antes estava oculto às gerações passadas se revela e se faz material através de Cristo, da presença dele. Ou seja, tudo que os profetas antes de Cristo disseram, tudo que eles vivenciaram, foi simplesmente uma sombra daquilo que presencialmente Jesus revelou. E ele viveu. Primeiro, para quê? Para que existe Jesus? Jesus existe para revelar a glória de Cristo, através da sua morte e através da sua vida. Em relação a esse princípio, a salvação é secundária. Em relação a revelar de fato quem Deus é, e mostrar o quão grande Ele é, e o amor precioso com que Ele nos amou a todos, a salvação é secundária. Sabe por quê que a salvação existe? Para poder revelar a glória de Deus. A gente está cansado de ouvir, a gente sabe muito bem, muito de cor, alguns versos específicos. A gente sabe de cor que todo olho verá Cristo, toda língua confessará o seu nome. Mas a gente acha que toda língua salva vai confessar o seu nome. Não. Toda língua é toda. Todos os reinos serão dobrados. Todo o poder exercido pela humanidade ou fora dele será dobrado. Qual é o objetivo? É esse que vai se cumprir. A glória vai voltar para Cristo. A glória vai ser de Deus. Quando Ele se revelar, no dia que Ele voltar, a glória vai ser dele de novo. Você entende isso? Não é salvação que é o ponto principal da Bíblia, e muito menos o ponto principal da nossa vida. A salvação é um ponto dela. Tem sua importância e valor enormes, mas em relação a quem Deus é e a revelação dele para nós é secundária. Se não fosse assim, Deus teria resolvido os problemas há muito tempo, não é? Ó, é o seguinte: quem não desobedecer já morre de uma vez, fica vivo só aqueles que não desobedecem, não é isso? Pronto, Adão e Eva comeram lá daquele fruto, não sobrou ninguém, acabou. Começou a história, acabou a história, não é isso? O que ele faz? Ele faz diferente. Ele dá desobediência, traz para a gente
pequena porção daquilo que é enorme demais e a gente tenta entender e temos que perseguir esse entendimento, que é o próprio amor dele por nós. Se não tivesse o erro, quem seria o acerto? Se eu não tenho ponto comparativo, como eu sei quem Deus é? Nem toda o tempo, nem todo o relacionamento que Adão e Eva tiveram com o próprio Deus lá naquele jardim foi suficiente para explicar para eles quem Deus era, não é verdade? Se soubessem de fato quem Deus era, não tinham feito nada disso. Tinham feito, desculpa a expressão, xixi nas calças, medo o suficiente de Deus para saberem que Ele fala, faz e cumpre, e seriam lá criaturas que sabem quem é o seu Criador e adoram o seu Criador do tamanho que ele de fato é. Ele cria um plano de salvação para a gente entender quem Ele é, não para a gente ser salvo. E a essência da Trindade está muito ligada com isso, exatamente para quê? Para que existe a Trindade? Jesus revela a Cristo, Jesus revela a Deus, na verdade. Mesmo Ele sendo revelado, mesmo Deus sendo revelado por parte dele, a gente vê alguns discípulos que não entendem nada. Não entendem nada. Se a gente usar o exemplo de Pedro, eu gosto muito, que eu me identifico. Desculpa a expressão, gente, mas em narrativas bíblicas, desculpa, Pedro é um imbecil. Ele é um imbecil. Ele fala na hora errada, ele faz coisa errada na hora errada, ele quer mandar em todo mundo, ele quer dar espadada nos outros, quer proteger a Cristo. Deus fala uma coisa com ele, Jesus fala uma coisa com ele, ele fala, não, vai acontecer. Não, filho, calma, você não fica assim, não, você está muito orgulhoso, você é muito vaidoso, não, porque, o próprio Jesus diz para ele aqui, ó, eu vou ser entregue para a morte. Não, mas de jeito nenhum que isso vai acontecer com o senhor está ouvindo? Isso vai acontecer com o senhor de jeito nenhum, está ouvindo? A resposta de Deus, de Jesus para ele é aqui, ó, pode ir para trás, diabo, pode ir para trás. E isso, poucos minutos, a gente não sabe o lápis temporal, mas poucos minutos, poucas horas antes, ele tinha falado assim, Jesus pergunta para os discípulos, quem sou eu? Aí sai da boca desse mesmo Pedro, tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Fala assim, que coisa maravilhosa, Pedro. Sai da sua boca o que vem do Consolador para você. O Espírito Santo de Deus que falou através da sua boca. Está explicado. Para que o Espírito Santo? Para não sermos idiotas. Para que o Espírito Santo? Para não sermos idiotas. E mais, ele é muito claro em dizer, depois que ressuscita e encontra com seus discípulos, o seguinte, aqui, eu vou enviar o Consolador. Sabe por quê? Porque se eu me enviar, eu não tenho como vir de novo. E se eu me enviar, vocês não lembram nada do que eu falei. Porque é o próprio Consolador que vai fazer a cabecinha de vocês funcionar e lembrar as coisas que eu disse. Você só tem capacidade de me seguir se ele vier. Não é a salvação, peraí, não é a salvação, é a glória do próprio Deus. Vocês não entenderam até agora, mas vão levar a vida inteira para poder entender, e muito mais a eternidade, que se eu não movimentar, não tem movimento nenhum, e que se eu não explicar para vocês quem eu sou, vocês não entendem, ao ponto de eu ter que mexer nas conexões e sinapses neurais de vocês, e é isso que o Espírito faz, tá ok? É exatamente o que o Espírito Santo de Deus faz com a gente. Se você não pensou nisso, pensa agora. O Espírito Santo de Deus, ele mexe nas nossas sinapses neurais, tá? Ele está atuando em conexões elétricas. Ele faz o nosso pensamento se voltar para o Cristo e através dele a Deus. Está ficando claro para quê? Está ficando claro para quê? Para que é isso? Deus resolve se manifestar através da Trindade, eles são o mesmo, a essência é a mesma. São três pessoas compartilham da mesma essência. É como se fosse, eu vou dar uma analogia. Toda analogia, gente, tem seus defeitos. Então, as analogias perfeitas eram as de Jesus e suas parábolas. Fora isso, não tem analogia perfeita. Então eu vou dar uma analogia imperfeita, mas que pode ajudar vocês. O próprio Cristo é igual a manifestação da própria água no nosso meio. A água está aqui agora no ar,
ela também se manifesta em forma líquida. Se eu congelar um pouquinho, cai neve e é gelo. Gelo é feito de quê? Água. E vapor é feito de quê? Água. E água é feito de quê? Água. São três manifestações da mesma molécula. Para quê? Sem essas manifestações, nós não entenderíamos quem Deus é. Para quê? Sem essas manifestações, não daríamos glória a esse que merece toda honra e toda glória, porque a gente não entenderia. Para quê? Para que a sua criação, a criação de Deus, se voltasse de novo para Ele e soubesse quem Ele é. Não interessa quem vai ser condenado, quem vai ser salvo. Todos vão entender. A própria Bíblia diz assim. Todos vão entender quem é o próprio Deus. A sua oportunidade é uma síntese, entender antes. Tem um professor, um tutor que mora com você todos os dias da sua vida e te explica. A Trindade só existe para que você entenda quem Deus é e volte o seu olhar para Ele de uma maneira diferente. Especialmente, entenda você que você não é Ele. Entenda especialmente que você não tem o que Ele tem. Entenda que a sua dependência do próprio Espírito dele que habita em você é total e completa. Se não fosse assim, você não ia nunca entender quem Ele é. Sabe para que você vive a sua vida? Para entender que Deus é. Você deve encarar a sua vida dessa forma. E cada dia que passa é mais um tempo de relógio que Deus está te dando para entender quem Ele é. Muito facilmente nós nos perdemos em outras realidades que não essa, não é verdade? Facilmente a gente sai desse foco. A gente acha que a vida é a vida para nós, que a gente faz as lutas para nós, que a gente tem que lutar para as coisas nossas, que tem... Não é para isso que Ele criou, não. Nem o tempo, nem você, nem o Espírito tem em você, nem o próprio Jesus que revela Ele a você. Não é por isso. Toda a sua vida tem que ser encarada de uma nova forma. Isso que eu aprendi com a minha história, é esse o viés que eu estou dando para vocês hoje. Minha história pode entregar uma coisa para vocês, e essa é: todos os dias que vocês vivem, é uma contagem de tempo que Ele dá para vocês conhecerem e reconhecerem quem Ele é. E percebendo o tamanho dele, vocês vão perceber que vocês não são nada. E percebendo que nós não somos nada, nós só temos um caminho: voltar para Ele de novo. Senão a gente não consegue fazer nada. A dependência vem através dessa realidade. Da realidade da Trindade atuando na nossa vida. E a essência do Deus triuno é essa: é fazer-se conhecido. A essência do Deus triuno é fazer-se conhecido. Ele quer que a gente conheça Ele. Ele nos amou muitíssimo para que isso acontecesse. Muitíssimo. Agora a gente precisa exercitar isso. É fácil? Não. Nós somos levados por um monte de outros tipos de pensamento, na verdade, todo dia. Talvez vai acabar o culto aqui, esse pensamento já vai embora. A gente vai esquecer isso, né? Esquecer que o tempo está contando para a gente aprender quem Ele é. Cada segundo é para Ele, volta para Ele. A gente vai esquecer isso. A gente tem que fazer uma força muito grande. Não fique preocupado. Nessa nossa intenção e nessa nossa força, tem uma pessoa da Trindade que está ali pronta para poder ajudar a gente, mexendo em cada uma das nossas conexões neurais para a gente poder lembrar dessa realidade. Da nossa parte, a gente precisa de nos empenhar em fazer com que essa realidade seja o motivo da nossa vida, todos os dias. Vamos orar? Deus, que o Senhor nos abençoe, o Senhor continue trabalhando na nossa vida através do Espírito. Essa manifestação essencial do Senhor, que é se revelar e fazer com que a gente trate o Senhor, ou coloque o Senhor na nossa vida no lugar que o Senhor precisa estar, que seja um movimento muito mais constante do que foi até o dia de hoje. Muda a nossa história, Senhor. Faça com que esse processo seja acelerado na nossa vida.
Faz com que cada vez mais a gente aprenda cada dia e entenda que cada segundo aproveitado é um segundo que a gente entende melhor quem o Senhor é. Que a gente descobre um novo patamar para o amor do Senhor na nossa vida. Que constrangidos com isso a gente devolva a glória do Senhor e não queira reter a sua graça de ninguém, nem para ninguém, muito menos para nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, trabalhando nas nossas conexões neurais, nas nossas sinapses neurais, assim como o Senhor já tem feito. Explica para a gente, Senhor, quem o Senhor é, todo dia, de uma maneira diferente. E nos dê coragem, Senhor, para poder mostrar para os outros, através das nossas lentes, quem de fato o Senhor é. Fazendo assim com que a revelação do Senhor seja cada vez mais impactante, cada vez maior na nossa vida. É o que a gente pede hoje, no nome de Jesus.